Olá, bom dia pessoal, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá pessoal? Graças a Deus, tá? A gente ainda está por aqui, por essa realidade que a gente conhece como Terra, né? Você está na Terra, pessoal? Você está na Terra ou no espaço? Então, enquanto a nossa consciência, né? Que a gente é a consciência, enquanto a nossa consciência tem um corpo, a gente vai estar aqui na Terra, né? Você só vai para o ar quando pega um avião, alguma coisa que voa, porque nosso corpo é para andar por essa Terra aqui, tá? Foi feito para isso, tá? E graças a Deus a gente está aqui, tá? Deus está mantendo o nosso corpo aqui, nos mantendo no corpo para a gente continuar o nosso processo aqui, né, pessoal? Da consciência, a gente experimentar várias coisas aqui, tá? E agora experimentar uma frequência boa também, né, pessoal? Às vezes não só experimentar frequências de baixa vibração, mas frequências também evoluídas que a gente vai experimentando as coisas e vai evoluindo nessa caminhada, tá, pessoal? É assim, tá? Não, não foi eu que inventei isso, tá, pessoal? É, é o nosso criador, a nossa criação foi essa aí. Esse é o nosso processo. Agora, o que é que a gente precisa? Precisa entender isso, tá, pessoal? E precisa aceitar isso. Principalmente a gente que é espiritual precisa atender o chamado. Eu sei que tem muitas pessoas, tá, no meu canal ainda que algumas coisas, tentação do mundo, apego a essas coisas da matéria, tá? Faz com que essa pessoa tenha uma resistência em se colocar na frequência que a espiritualidade quer, tá? Ela tem uma dificuldade. Principalmente, tá, pessoal? Pessoas que é de grupos religiosos, tá? Tem uma maior dificuldade de atender o chamado, pessoal, né? Por estar pegado ao grupo religioso, por estar pegado ainda a alguma coisa do ego, tá, pessoal? Então é muita coisa, tá? Mas é isso. E com a ajuda de Deus, né? Ao passar dos anos aí que as pessoas estão despertando, muitas pessoas vão começar a aderir, tá? E vocês que são chamados aqui, tá, pessoal? Gosta do meu vídeo? Vocês que estão por aqui assistindo as informações que eu estou trazendo, vocês, tá? São meus irmãos espiritual, então vocês estão vindo aqui para que a espiritualidade vai preparar você para a gente um ajudar o outro, tá, pessoal? Porque vem momentos difíceis aí, então a gente um vai precisar um do outro, tá? E é para isso que Deus tá chamando, tá tocando você, tá fazendo você entender o que eu tô falando, tá lhe dando força, né? Lhe dando alegria, lhe dando paz. Então, quem está fazendo tudo isso é Deus e a espiritualidade, tá? Ele está me usando para atrair pessoas, né? Juntarem pensamento com o mesmo pensamento da mesma pessoa. Então, quando vocês se inscrevem, vocês estão assiduamente porque vocês concordam nas coisas que eu estou falando aqui. Tá? E se alguma pessoa não concorda, ainda tem alguma uma orelha, né? Pulga atrás da orelha, pesquise, pessoal. Aquilo que eu estou falando aqui, pesquise aí para ver se eu estou de acordo verdadeiramente com o que a espiritualidade quer, tá? Pesquise, não acredite logo em mim, não, tá? Vocês podem me examinar aí, ó, minhas redes sociais tá aí, sabe? Aquilo que eu falei também aqui no vídeo, você vai lá, peraí, vou ver que se é isso mesmo que ele tá falando. Pode fazer isso, tá? Teve um aqui que fez isso aí, tá?
Hoje ele é assíduo aqui no meu canal, tá? Porque eu não quero que você, não gostei da sua cara. Não, você tem que, como é que se diz? Aceitar a verdade não é porque gostou da minha cara. Porque você vai gostar de uma cara de uma pessoa, gostei da cara dessa pessoa, mas ela tá falando mentira. Entende, pessoal? Tem pessoas que é assim, eu não sei porquê, pessoal. Não gostei da cara dele, vou arranjar uma cara melhor. Poxa, é a minha cara, tá, pessoal? Não tem como mudar, tá? Aí você tem que reclamar com o Criador. Eu tô agradecendo por essa cara, por esse corpo que Deus me deu, tá? Eu agradeço, tá? Mas é isso, eu não vou poder mudar a minha cara, mudar para agradar você, tá, pessoal? O que a gente é desperto está procurando é a verdade, tá? É isso que a gente tem que se apoiar. A frequência da verdade é essas coisas. Então, quando eu vejo pessoas que aderem assim, tá, pessoal? Não importa a minha cara, a minha questão social, não, ele não importa para isso, ele assiste assiduamente, por quê? Pela verdade, tá? Porque você pode ir para. Eu gostei essa cara desse pastor, ele é muito lindo, ai, como ele é lindo, ai, não sei o quê. Essa daqui também é muito linda. Eu sinto, mas está mentindo para você, está enganando você. O que é que você está fazendo? Entende? Acorda para a vida, tá, pessoal? Eu estou dando essa introdução aqui, tá, pessoal? Porque eu vejo aí, tá, pessoas, tá, que é assim. Ela escolhe pela cara, que ela gostou da pessoa, né? E a gente que é espiritual, não. A gente tem que aceitar a verdade e aceitar aquele que Deus está usando na verdade. Entende? É isso que a gente tem que fazer. Mas não é o que vem acontecendo, tá, pessoal? E isso é um engano também, tá? Quando você entra na ilusão assim de cara, de procurar pessoal, gostei dessa pessoa falou. E às vezes até eu posso até falar uma palavra dura que você não pode até gostar de mim. Já tem muitas pessoas aqui, tá? Que não gostaram de mim aqui, porque eu falei coisas aqui que mexeu com ela, tá? Ela queria continuar no erro, tá? Nas práticas aí, e eu falei, isso mexeu com ela, né? Até me deu um ataque aí nas minhas redes sociais, tá? Tentando me atingir com palavras, tá, pessoal? É a reação dela, né, que ela teve, né, no momento. Mas tá tudo certo, tá, pessoal? Eu entendo vocês, tá? É uma dificuldade a gente despertar, aceitar as coisas, tá? A gente quer continuar no mesmo pensamento do ego que a gente foi criado nessa realidade, tá? Então tem toda essa nuance, tá? Vou tomar meu chazinho aqui antes que eu me esqueça, tá? Pra gente continuar o nosso estudo, né, pessoal? A gente parou na sexta parte, a gente vai gravar aqui o quê? A sétima parte, né? Do tema, né, pessoal? Um tema aí bastante que abalou aí, apareceu espírito na minha casa e tudo, né? Esse tema aqui que é o que é a sujeira mental ou espiritual. E por que temos que limpar a nossa alma? Então, estou falando de limpar a alma, tá? O espírito, aí eu contei ontem aqui que o espírito, né, apareceu aqui na minha casa 3 horas da manhã querendo perturbar aqui, tá, pessoal? Mas ele já seguiu a jornada dele. E a gente vai seguir a nossa, tá? Então, o que é que ele fala aqui que é o que é essa sujeira mental espiritual? Ele fala: a sujeira mental espiritual é um acúmulo de pensamento negativo, preocupação excessiva,
crença limitante, estímulo irrelevante que sobrecarrega a mente. Ela é entendida como uma ausência de santidade. Tá sujo, né? Um acúmulo de energia negativa, uma contaminação da alma por pensamentos e ações contrárias à moralidade divina, como pecado, inveja, orgulho e medo. Então, várias frequências, tá, pessoal? Que é um acúmulo de energia que está nesse campo da gente. O campo da mente, o campo mental. Aí ele fala, ela afeta o bem-estar espiritual. Então, é isso que o inimigo trabalha, tá? Para afetar o seu bem-estar espiritual e a conexão com o divino e a fonte divina. Então, com Deus, com Cristo. Então, vai afetar a conexão, nosso relacionamento com o Criador. E é isso que ele quer, tá? O inimigo está trabalhando para isso, para deixar vocês sem conexão nenhuma com o Criador. Tá? Ele está aí envenenando a comida, fazendo de tudo para que o nosso DNA mude e a gente não consiga ter uma frequência que nos conecte ao Criador. Deu para entender agora, pessoal? É claro, né? Então, isso que a gente viu então na primeira, não foi? Primeira parte. Segunda, tá aí, tá, pessoal? Espero que vocês assistam a novela aí por completa, tá? Terceira, né? A gente falou a quarta parte também. Aí a gente falou a quinta. E aí a gente falou a sexta parte. A gente parou aqui na sexta parte. Que a gente vai continuar agora a sétima parte que a gente está... Ó, meu neto aqui, ó, já acordou. Ó. Ouve minha voz, acorda. Né? Então, paramos na sexta parte, né? E a gente vai agora para a sétima parte. Foi aonde que a gente parou na sétima parte, pessoal. Aqui em Levítico, né? 15:31. Levítico é um dos livros, né? Dos 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Tá? Mas o que é que tem a ver com a gente agora, irmão Samuel? Toda a escritura, tá, pessoal? Ela é para a nossa consciência. Ela vai trazer um ensinamento para que a nossa consciência aprenda, tá? Então, vamos ver o que é que falava lá. Levítico, Deus falava para aquele povo. Mantenha, ó israelita. Então, ele estava falando com o israelita. Separado das coisas que torna impuro. Então, era uma ordem de Deus, tá? O israelita se manter separado daquilo que ia trazer impureza para ele, tá? Tanto na parte física, mental, emocional e espiritual. Tinha que se manter longe. Principalmente quando Deus falou a idolatria. Você viu que eles caíram por essas coisas espiritual, idolatria, não foi? Lá lá onde Moisés estava com o povo. Então, o que é que ele fala? Separado das coisas que tornam impuro, para que não morra por contaminação com as suas impurezas, contaminar com as suas impurezas o meu tabernáculo. Então, não poderia contaminar o tabernáculo que está entre eles. Então, o tabernáculo dele não poderia ser contaminado. E nesse tabernáculo, né, lá Moisés e aquele povo israelita, tinha lá o Santo dos Santos, sabe? Tem até uma música aí, os evangélicos cantam, né? No Santo dos Santos,
a fumaça se esconde, só meus olhos te vê. Debaixo de tuas asas és o meu abrigo, o meu lugar secreto. Só tua graça me basta, teu amar no teu prazer. Você já viu essa música aí? Os evangélicos, então tinha o lugar, o santo dos santos ali, que era nesse tabernáculo, e não poderia contaminação. Então você via que o sacerdote, por isso que a tribo que era do sacerdote levita, ele não tinha nenhum trabalho, ele não arava a terra, para ele não se contaminar. Ele só cuidava das coisas do templo, do tabernáculo de Deus. Então, era sacerdote preparado só para aquilo, para ele se santificar, purificar os utensílios ali daquele tabernáculo. Então, ele tinha a função de estar ali. Por quê? O sacerdote tinha que entrar no Santo do Santo para apresentar o pecado do povo, tá? Ele entra lá, a oração. Se ele tivesse com contaminação, ele tivesse impuro, ele caía duro lá no Santo do Santo, porque lá tinha a Arca da Aliança, tá? Então, como é que fazia? O camarada não confiava totalmente, então amarrava uma corda no pé do cidadão, colocava a corda amarrada, porque se ele tivesse impuro, ele caía lá, os pessoal nem poderia entrar lá, então puxava ele, né, para enterrar o corpo. Então não era brincadeira, pessoal. Então por isso que Deus mandou que o povo se separasse das coisas que tornassem impuro, para que não morra contaminado. Então, não morra na sua contaminação com a sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Então, para que não contaminasse também o tabernáculo. Não pode, pessoal, tá? Então, ele seguia ali, por isso que Deus separou uma tribo, né, das 12 tribos, separou uma que era o Levítico, né? Por isso que está aqui, ó, Levítico. Levítico 15 e 31. Então, separou essa tribo Levítico só para se dedicar ali ao templo, ao tabernáculo do Senhor. Entende? É isso que acontecia naquele tempo. Então, já dentro daquele tempo, Deus está mandando o povo se separar. Não está coisas que cometem impureza. Então, a mesma coisa a gente, pessoal. A gente tem que limpar, não pode ficar com a impureza. Porque agora, qual é o tabernáculo de Deus? Então, a gente agora se tornou o templo de Deus, o tabernáculo de Deus. E não pode ter nada impuro. Tá? Mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Por isso que o inimigo quer contaminar até fisicamente a gente. Porque ele sabe que a gente é o tabernáculo de Deus. Tá? Então, fica atento. Então, quando a gente é chamado, desperta, é para essa purificação. Tá? Aí, a sétima parte, pessoal. Vamos lá. Romanos 1, 22 até 24. Vamos ler aqui. Deixa eu tomar um chazinho aqui para a gente continuar, né, pessoal? Então, ele fala aqui, Romanos 1, 22 até o 24. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo semelhante a homem mortal, bem como pássaro, quadrúpede e réptil. Por isso Deus entregou a impureza sexual segundo desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si.
Então, pessoal, quando você não entra na frequência, tá? Você desconecta do Criador, você deixa Deus por querer coisas. Então Deus entrega você. Então, olha quantas pessoas estão cometendo coisas abomináveis. Então, e começa com as pessoas começar a adorar, trocar a glória de Deus, adorar imagem feita segundo o homem. Eu até vi um vídeo aí, né, que tinha uma igreja, o pastor sentado em uma poltrona lá, ó, parecendo o rei, né? E aí as pessoas vinham lá e se ajoelhava diante dele, beijava a mão ou o pé dele, né? É igual o padre, né? As pessoas ficam, não se ajoelham, beijam a mão e o pé do padre. Então, tava nessa igreja aí, foi a igreja aí evangélica. O cara, né, o que era, deve ser o pastor, ele tava sentado na protona assim, ó, todo, ele é o rei, agora aqui eu sou o rei. E as pessoas viam, ele dava a mão assim, as pessoas beijavam a mão, e aí beijava o pé também, se ajoelhava lá. Como assim, pessoal? É proibido até a gente adorar anjo, pessoal. Você viu que João, ele prostou assim se prostou diante do anjo. O que é que o anjo falou para ele? Não faça isso. E o que é que você entende de não, pessoal? O que é que você entende a palavra não? É proibido, não pode fazer isso. Então ele se ajoelhou prostrado para adorar o anjo. Ah, o anjo, não faça isso. Eu sou conservo teu. Então, eu estou aqui para servir a vocês. Foi o que Satanás não quis servir a Adão lá. Foi aonde ele, né? Ele caiu aí sobre essa ordem de Deus. Porque Deus mandou todos os anjos servir a criação que era o homem. E ele não quer. Então, ele quer fazer o contrário, que o homem sirva a ele. Entenda aí, pessoal. Entenda o jogo, aonde é que a gente foi se meter. Entende? Então, o prostou diante dos anjos, eu disse, não faça isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora só a Deus, só a ele que você tem que se prostrar, só a ele que você tem que adorar. Mas eu vi aí, tá, nas redes sociais, o cara sentado, né? Deve ser o líder lá, o pastor, a protona lá, todo parecendo um rei, e as pessoas vinham, beijavam a mão dele e beijavam o pé. Então, quando acontece essas idolatrias, né? Que está na igreja agora até evangélica, não só católica, não só espírita, né? Não só em outras religiões que estão adorando imagem de não sei quem, imagem, eu não vou nem dizer nome aqui, tá? Porque tem o que tende aí de imagem, pessoa adora. Então, quando você faz isso, o que é que acontece? Né? Deus, por isso Deus entregou a impureza sexual. Então, ele vai ter a impureza, ele vai estar puro sexualmente, então vai estar fazendo cada coisa totalmente contrária do que é a frequência sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para degradação do seu corpo entre si. Então, vai se degradar o corpo dele praticando essas coisas. Então, tá entregue. Então, Deus entregou aí, ó. Tá na mão. Então, tá na mão do inimigo. Então, o que é que o inimigo vai fazer? Vai mandar você fazer coisas totalmente aí que a gente não concebe. Olha o escândalo que teve aí, as pessoas que foram pegas aí fazendo cada coisa sexuais aí, pessoal. Cada torpeza, cada coisa maligna que quando a gente pensa dá até vontade de vomitar. É isso, porque a gente não pode, tá, pessoal? O único que a gente tem que adorar, né? Como diz a música, os evangélicos estão tudo idólatra agora, pessoal, tudo idólatra, né?
Eles cantam a música ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Mas cadê, pessoal? Ele é o único. Vocês estão adorando o homem, estão adorando imagem, estão adorando outras coisas. Por que, que vocês estão fazendo isso? Tem instrução que a gente só tem que adorar Deus em espírito e em verdade. O que é que vocês se desviaram? Desviaram do verdadeiro evangelho. Estão agora colocando coisas mandinga, arruda, sal, tudo dentro da igreja, tudo campanha de não sei o quê. Você já pegou seu óleo? Você já pegou seu incenso? O que é isso, pessoal? Se desviaram do verdadeiro evangelho de Cristo. Estão desviados. E dizem que são evangélicos. Tá levando o evangelho. Eu sinto muito falar isso aqui, porque isso aqui, tá? Alguns vão ficar zangadinhos aí comigo aí, tá? Eu sei disso, tá? Vão ficar zangadinhos, mas aqui no meu canal tem que falar a verdade para vocês, tá? Vocês continuam lá se vocês quiserem, tá? É a decisão sua. Se vocês também não quiserem ficar aqui me ouvindo, tá tudo certo também, tá? Tem nada de errado. Entende, pessoal? Mas aqui, tá? Foi por isso que eu não me filiei a nenhuma, tá? Nenhuma aqui. Ah, nenhuma tá certa? Nenhuma tá certa, pessoal. Tá todo mundo desviado, tá? Essa é a verdade, tá, pessoal? Agora, quer encarar a verdade? Outros vão ficar passando pano aí, porque tem negócios, vende coisas para vocês, tem os seus negócios aí, religioso. Então vai ficar passando pano, não vai falar essa verdade na sua cara, tá? Para vocês ficarem aí nessas coisas religiosas. E aqui eu não quero ninguém religioso, tá? Aqui é o local do desperto, tá, pessoal? Tem várias aí, tá? Então, por isso que Deus entregou, tá? Aí ele fala, Romanos 6, versículo 19. Falo isso em termos humanos. Por causa das suas limitações humanas, assim como vocês, né? Vamos continuar lendo. Assim como vocês oferecem o membro do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade. Ofereça agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Então, o apóstolo Paulo, né, aqui em Romanos 6,19, ele falo isso em termo humano, por causa das suas limitações humanas. Assim como você ofereceu um membro, então, você está ofereceu um membro para fazer várias coisas aqui, tá? Que estava contrária à frequência do que Deus, da espiritualidade queria. Agora que você foi chamado, então isso aqui é para aqueles que foram chamados. Então, agora que você foi chamado, o que é que ele fala? Ofereça agora em escravidão a justiça. Então, ofereça seu corpo agora como escravidão à justiça, que leva à santidade. Então, que leva você a separar, a se purificar. Faça justiça, sabe? Se coloque o seu corpo, a sua voz, as suas coisas, para fazer o bem ao próximo, fazer justiça. Né? Você não colocou seu corpo na hora que eu estava mesmo aí no mundo, eu coloquei meu corpo para fazer um bocado de coisa. Coloquei até para cantar música, usei minha garganta para cantar música, para até passar uma frequência bem negativa para as pessoas serem atraídas para carnaval, para o baile, né? Até agora mesmo eu passei ali, né? Teve um cidadão que me convidou, poxa, irmão, você agora é cristão, né? Evangélico, senão eu ia convidar você para um churrasco lá, vai ter lá
um sambão lá, você toca bem o violão aí, para tocar lá um samba lá, aí tem lá churrasco, comida à vontade, mulher, né? Tudo sambando lá, né? A casa dele, aí onde tem uma piscina, ele disse que ia fazer lá uma festa. Pô, se não eu convidar você, rapaz, você não vai não? Eu digo, rapaz, não tenho tempo mais para isso não. Tá vendo? Por isso, se eu for querer fazer minha vontade do ego, poxa, eu vou estar lá. Tem comida, bebida à vontade, mulheres lá com bundão sambando lá, quem sabe lá, né, me ajeito. Então, o que é isso? É o meu desejo, mas será que eu vou fazer isso e conseguir fazer o trabalho da espiritualidade? Entende, pessoal? A gente tem que tomar uma decisão, tá? Não tem pra onde correr. Não pode agradar. Você não pode. É por isso que Cristo falou: você não pode agradar a dois senhores, sabe? Ou você agrada a Deus Mamon, ou o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E ele chamou você. Então, se chamou você, obedeça. Então, às vezes eu estou aqui pela obediência, o que Deus, pelo meu chamado. Tá, pessoal? Não tem o que fazer. Por isso que aqueles que estão no meu canal, às vezes está resistindo, você tem que tomar uma decisão. Você vai chegar um momento que você vai ter uma hora que vai ter que ser encostado na parede para tomar a decisão. Não tem o que fazer, pessoal. Então, agora, então ele fala, você não ofereceu seu corpo à escravidão, para a impureza, para a maldade, que levava a maldade, você fazia maldade, né? Você estava aí. Agora que você despertou, ofereça o seu corpo à escravidão, à justiça, que leva à santidade. Então, isso aqui é para o desperto, tá, pessoal? Pessoas que não é desperto, ele não vai oferecer o corpo dele. Tem pessoas que estão em grupo religioso, de ele oferecer o corpo dele para fazer o bem, estão fazendo mal, pessoal. Estão mentindo, estão enganando. Em grupos aí, vários grupos aí religiosos. Tem pessoas assim. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo, rapaz? Acorda para a vida. Você tem que tomar uma decisão. Eu tive que tomar a minha. Até agora mesmo eu fui tentado para ir por um pagodão aí, um churrasco, né? Tocar lá, tá? O cara ia me dar tudo lá, tá? Aí, quem sabe lá, e mulheres lá, tudo sambando, né? Com os bundão lá, tudo à vontade. O que é que poderia acontecer, pessoal? O que é que você acha que poderia acontecer lá? Entende? Então, eu estou pela obediência à espiritualidade, ao meu chamado, tá? Isso é um cuidado comigo mesmo e para que eu possa oferecer meu corpo aqui para transmitir algo bom para vocês. E graças a Deus, tá, pessoal? Eu fico alegre quando uma pessoa diz assim, nossa, foi através do seu vídeo que eu melhorei, eu estava perdido assim. Então, é isso, tá? Essa é a minha ajuda diante da espiritualidade. Estou aqui até o momento que não estou mais, tá? Partir dessa realidade. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Gálatas 5, versículo 19 até o 21. Vamos ler aqui o que é que está falando aqui. Ora, a obra da carne são manifesta. Então, ele vai falar aquilo que é a obra do nosso homem do desejo, o homem do ego, a obra que as energias que influencia a gente nessa realidade. Então, quais são? Imoralidade sexual, tá? O sexo é normal, tá, pessoal? Se você tem um parceiro, você tem ali o seu sexo, é uma coisa normal diante de Deus. Agora, o que é que Deus não quer? É a imoralidade, você sair deitando aí um com o outro. Deus não aprova isso, a espiritualidade não aprova isso. Tá? Ah, o que mais?
imoralidade sexual, impureza, então todo tipo de impureza, né? Libertinagem, não pode, tá, pessoal? Será que nesse pagode lá que o cidadão me convidou vai ter tudo isso lá, pessoal? Coloca aí nos comentários. Será que nesses pagodes rola isso ou não? Idolatria e feitiçaria. Então não pode haver idolatria. O único Deus que a gente tem que adorar é o Deus vivo em espírito e verdade. A gente não pode colocar feitiçaria, vou fazer aqui uma mandinga, vou fazer isso aqui. Não pode, tá, pessoal? É proibido. O que mais? Ódio. Então, discórdia, ciúme, nossa, ira, egoísmo, nossa, é só frequências baixas, né, pessoal? Dissensões, facções, inveja, né? Então, facções, aqueles grupinhos, né? Isso tem também nos grupos religiosos, tá? Embriaguez, será que ia ter embriaguez lá no pagode? Pagode lá, né? Então, domingo, quero te encontrar. E o povo lá, ó. Ah, no meu, será que ia ter lá embriaguez? Orgia, será que poderia rolar uma orgia lá? No banheiro? No quarto? Será que. Meu Deus, nem quero pensar. E coisa semelhante, eu advirto, como antes já adverti, aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então você não vai estar em conexão com o reino de Deus. É claro, pessoal, não tem o que fazer, não tem meio termo. Ah, mas aí eu vou para a igreja, mas eu só fui lá ficar lá um pouco lá na orgia, no pagode, mas depois eu vou para a igreja. Não tem meio termo, pessoal. Ou você tem que tomar decisão, não pode ficar sem tomar. Tá? Eu sei que isso aqui vai mexer com todo mundo aí, tá, pessoal? Mas é isso, não tem o que fazer. Eu tive que fazer minha escolha. Olha aí, eu fui até convidado para estar num pagodão desse aí. Uma casa com piscina, né? O cara falando, vai ter churrasco, mulheres lá, à vontade, né? Que tentação, hein, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Efésios 5, versículo 3 e 5. Não é fácil. Eu estou dizendo a você que não é fácil, mas é isso. Deus vai nos dando força, tá, pessoal? Vai nos dando direcionamento, força para a gente, né? Poder caminhar nessa realidade. É assim mesmo. Tem tentação, tem dificuldade na vida. Tem tudo, tá, pessoal? É isso mesmo. Não tem o que fazer. O que a gente tem que achar é aquilo que é apropriado, é o que Paulo falou. Todas as minhas coisas são lícitas, mas nem tudo me convém eu fazer. Então, vou procurar aquilo que convém eu fazer aqui nessa realidade, tá? As coisas, as frequências, as coisas que convém eu fazer. Tá certo, pessoal? Então, vamos ler Efésios 5, versículo 3 até o versículo 5. Vamos ler aqui. Entre vocês deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Então, olha o que o apóstolo Paulo escreve para os Éfesos, de Efésios, né? É uma cidade lá de Éfeso, né? Aonde os irmãos estavam. Então, o que é que ele escreve lá para os irmãos? Entre vocês que é irmão espiritual que despertaram, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Então, não pode. Você tem que ter o seu esposa, o seu marido, você tem que ter a sua mulher para ter o seu relacionamento sexual. Você não pode sair aí praticando com qualquer um. Foi até que eu falei aqui em um vídeo, né, que eu gravei aí para trás aí, né, na outra semana. Eu falei que eu conheço os evangélicos, tá, pessoal?
Eles querem ficar solteiro, mas querem ter relacionamentos sexuais com um, com outro. Eu digo, não, isso não é da espiritualidade. Aí você está fora, está misturando energia, você fica com um aqui, aí fica com outro. Mulheres, tá? Evangélica e homem evangélico. Eu conheço que tem esse tipo de pensamento. Por isso que eu estou dizendo, pessoal, o que é que seus líderes estão ensinando para você? Tem só ensinar de dízimo, né? De dinheiro. Então, tá ensinando o quê? Cobiça. Aqui, ó. Nem imoralidade, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Então, não pode ser cobiçosos nas coisas, tá? Não ser cobiçoso nessas coisas. E tem muitos grupos aí, pessoas assim, tá? Então tá saindo da frequência que a espiritualidade quer, tá? Que os apóstolos estão nos ensinando, né? Aí ele fala, pois essas coisas não são próprias para o santo. Então, não são próprias para aqueles que foi santo, que foi separado. Santo significa separado. Então, que foi chamado para fora, aquele que despertou a consciência. Então, essas coisas não é preparada para você. Não é a frequência ideal para você. Paulo está advertindo os irmãos lá, está falando. Não pode haver imoralidade, impureza aí, vocês praticando coisas impuras, e nem cobiça, nem ficar cobiçando coisas aí. Riquezas, tá? Ficar, como é que se diz? Colocando sua mente sobre essas coisas. Por quê? O Deus desse século, o Deus Mamon, o Deus da riqueza, vai pegar você, tá? E você se desvia da simplicidade do amor de Cristo. E aí você não vai estar servindo a Cristo, vai estar servindo ao seu ventre, vai estar servindo a isso. Como aconteceu com alguns líderes. Se desviaram do evangelho puro de Cristo, tá? E até agora tá vários grupos aí, tudo desviado também. Aí ele fala, então, pois essas coisas, qual coisas? Então, a imoralidade sexual, a impureza e a cobiça. Pois essas coisas não são próprias dos santos. Para o santo, então não são apropriadas para o santo. Não haja obscenidade, nem conversa tola. Então, obsceno, né? Pessoas que ficam mostrando as partes íntimas. Então, mulheres, né? Também homem não pode, tá, pessoal? Isso não é uma coisa que é daqueles que é do santo, que é separado. Obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, né? Ficar falando só putaria, né? Putaria que não acaba mais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Então, ao invés disso, você tem que ser agradecido. Cantar louvor, ser agradecido, né? Por todas as coisas, por Deus estar mantendo você vivo nessa realidade. Então, isso que é apropriado, é a frequência que é apropriada para os santos. Tá? O que mais? Porque vocês podem estar certo disso. Nenhum imoral, nenhum impuro, ou gananciosos, que é idólatra. Então, aquele que se torna ganancioso, ele está cometendo idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, ele não vai estar em conexão com Cristo nem com o reino de Deus. Está fora. Como muitos religiosos aí já viraram ganancioso, está cometendo idolatria, está adorando o Deus Mamon, já está desviado de Cristo, do reino de Deus. Vocês querem ouvir a verdade, pessoal? Ou vocês querem continuar no engano?
Você escolhe, tá? Mas aqui eu vou falar a verdade para você. E o que está escrito, que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, escreveram, deixaram aqui as escrituras. É para ser lida na íntegra, tá? Será que está acontecendo isso ou não? Muita gente gananciosa, né? Imoral, né? Impuro, cometendo vários tipos de impureza. Tá, pessoal? Vocês, tá? E quando vocês têm consciência disso e apoia as pessoas que estão nessas práticas, você também não será, tá? No julgamento não será também levado como inocente. Ah, eu não sabia. Ah, eu estava lá, eu estava ajudando ele. Como assim que você não sabia? Se você me ouvir aqui, aí você vai lá, ajuda lá, você faz, você é participante do erro que ele está cometendo. Tá? Não tem o que fazer, tá? Então, o que é que ele diz? Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idolatria, que o ganancioso está cometendo idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem. Está desconectado. Ele não está em conexão com o reino de Deus. Eu tenho que ser claro, tá, pessoal? Para não deixar nenhum engano na sua mente, tá? Ah, o que mais, pessoal? Eu sei que isso aqui vai mexer bastante, mas é isso. É as escrituras, tá? Você tem um aí, né? Eu sei que você coloca aí, vai domingo para a igreja com ela. Então, vamos ler Colossenses 3, versículo 5. Vamos ler, pessoal. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidades sexuais, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, quando você tem ganância, pessoal, você está cometendo idolatria. Por quê? As pessoas pensam que idolatria é como as pessoas adorar imagem, né? Adorar algum Deus, alguma coisa. Não, pessoal. Quando você entra na frequência da ganância e olha as pregações hoje, tá? Em vários contextos religiosos que tá aí. Qual é o tipo de pregação? É para você ser ganancioso ou não é? É claro, pessoal, como é que se diz? Tá na nossa cara, mas a gente não quer ver, tá? Porque a gente tá dormindo, tá nessa frequência, a gente gosta também. Quem é que não quer ter a riqueza dessa terra? Então, por isso que a gente fecha os olhos para isso, tá? Então, a gente entra na idolatria que aquele líder está cometendo. Então, por isso que ele fala para os irmãos espirituais que morra tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então, tudo aquilo que o ego está fazendo que é contrário à frequência da espiritualidade, como o quê? Imoralidade sexual. Não é que você não vai fazer sexo, tá, pessoal? É a imoralidade. Sair aí sendo imoral, fazendo aí com qualquer um aí, tá? Isso que não pode. O que mais? Impureza, né? E paixão, desejos maus. Então, aquelas paixões que têm desejo mau, então, tem que ser tirado. Ganância, não pode, que é idolatria. Então, tem muita gente cometendo idolatria, tá, pessoal? Que não é com santo, que não é adorando. Tem gente que adora um homem, o pastor, uma pessoa. Então, tá cometendo idolatria. Então, Deus vai largar você de mão, vai abandonar para você cometer coisas erradas.
E é o que já aconteceu com alguns aí do meio religioso. Deus deixou de mão, então eles estão cometendo aí e está aparecendo cada notícia pesada, tá, pessoal? Que a nossa mente fica assim, nossa, tentando perceber o que é que a pessoa estava fazendo, né? Cada notícia pesada aí eu nem tenho assistido, tá? Mas de vez em quando eu fico sabendo a notícia, nossa, é pesado. É difícil a gente digerir. É um alimento pesadíssimo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Aí o que mais, pessoal? Tiago, então, o irmão de Jesus, né? 1:21. Vamos ler aqui o que é que o irmão de Jesus está querendo falar, tá, pessoal? Vamos ver o que é que ele está querendo falar aqui com a gente. Então, vamos lá. Ele fala, portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceita humildemente a palavra implantada em você, o qual é poderosa para salvá-lo. Então, pessoal, olha o que Tiago, irmão de Jesus, tá? Ele está dizendo assim, a gente tem que se livrar de toda impureza imoral que não está de acordo com a espiritualidade. A maldade não pode prevalecer no nosso ser, tá? Então a gente tem que aceitar humildemente o quê? A palavra implantada em vocês. Então, a palavra de Deus que foi implantada na gente. O qual essa palavra é poderosa para salvar. Então, essa palavra que está na gente, ela vai fazer o trabalho da limpeza espiritual, que é a água que Isaías, a profecia de Isaías falou. Lembra lá? Que a gente leu ontem sobre a profecia de Isaías? Entende, pessoal? Então, essa palavra, que é a água, ela vai limpar o nosso ser. Tanto a nossa mente, as emoções e o nosso espírito. Ela vai fazer a limpeza por dentro. Então, por isso que a gente tem que humildemente aceitar a palavra da verdade, que vem de Deus, né, pessoal? E ela é poderosa para salvar a nossa alma, purificar e salvar a gente. É através da palavra. Aí o que mais, pessoal? Isaías, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler aqui. Aí, ó, fala em Isaías, ele apareceu, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Então, olha o que Deus usa aqui, Isaías, para falar com o povo. O que é que ele fala? Lavai-vos e purificai-vos. Então, lavai-vos através da palavra. Se purifique a sua alma. O que é que você tem que fazer para se lavar? Tirar a maldade do vosso ato diante dos meus olhos. Então, tire a maldade. Então, tudo que tem uma frequência de mal, pessoal, tem que ser tirado da nossa vida. Porque senão, isso Deus está olhando a maldade diante dele. Cessai de fazer mal. Então, não podemos mais fazer mal, pessoal. A gente foi chamado para fazer o bem, tá? Para fazer as coisas que a espiritualidade quer. É difícil, pessoal? É difícil. Por quê? Olha onde a gente está. Entende? Então a gente está numa realidade não muito fácil agora de se viver, de fazer o bem. Mas a gente foi chamado para isso. A gente tem que entrar na frequência do bem, tirar toda a maldade, toda essa impureza. Porque senão, pessoal, não adiantou de nada. A gente é religioso igual os outros aí. Vai todo domingo, mas está cometendo todas as maldades, toda a impureza. Tá? Eu
conheci, né, entre aspas, um evangélico, ele dizendo que é evangélico, mas ele trabalha, não vou dizer nem o setor, trabalha no setor aí público, ele faz maldade com as pessoas lá. Ele não faz a diferença, não faz o bem. Para as pessoas verem, nossa, esse daí, graças a Deus que tem uma pessoa que faz o bem aqui. Ele faz pior ainda do que as outras pessoas. E vai domingo se diz evangelho. Deu para entender agora como é a situação, pessoal? É o que está acontecendo, tá? Aqui na nossa realidade. Então tem que ser tirado essas coisas do nosso meio, tá, pessoal? E é isso, então ele purificai-vos, tirai a maldade do vosso ato diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então tem que ser isso, tá? Aí Salmo 51, versículo 7. Purificai-me da minha impureza e ficarei limpo. Lavai e ficarei mais branco que a neve. Então, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, pelo sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, mais alvo do que a neve você vai ser, porque Deus vai lhe lavar, lhe purificar todo o seu ser, toda a maldade. Então, é o que o salmista fala aqui, 51, versículo 7. Ele fala, purifica da minha impureza, né? Pedindo a Deus, e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei. Então, lavar como? Como é que Deus vai lavar o salmista, a alma do salmista? É com a palavra, pessoal. Né? E ficarei mais branco que a neve. Então, ele sabe que quando Deus vai purificar, limpar, ele vai ficar alvo mais do que a neve. Tá certo, pessoal? Cadê o que mais? Nossa, já 60 minutos? Meu Deus, vamos ler mais um aqui e vamos parar, né, pessoal? Então, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus. Então, o salmista continua pedindo a Deus, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Então, uma alma pura. E renova em mim um espírito reto. Então, vai criar a alma pura, que é o coração, e um espírito reto. Então, um espírito que está equilibrado, está andando em retidão. Então, o salmista pedindo a Deus, porque ele sabe que é Deus, é a espiritualidade que faz isso no nosso ser, na nossa alma. Tá, pessoal? Não tem para onde correr, tá, pessoal? E é isso aí, tá? Então vamos parar aqui. 60 minutos, né? Vou parar aqui. A gente está na oitava parte. Vamos continuar, né, pessoal? A novela tá boa, tá interessante. Graças a Deus, tá? Devagarzinho a gente vai estudando todas essas nuances aqui. A gente agora está no momento das escrituras, né? Estou aqui explicando que é o nosso tema, a sujeira mental e espiritual. Então, você vê que a escritura também fala que a gente tem que se limpar dessa sujeira para estar alvo mais que a neve, tá? Mas vamos continuar amanhã, se Deus permitir, né, pessoal? Porque amanhã talvez eu saia para resolver muitas coisas e não dê tempo. Mas se der tempo, eu gravo amanhã. Se não der, gravo no outro dia, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá, novos aí no meu canal. Eu vi muitas pessoas novas, vocês que comentaram. Obrigado aí, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima.
Se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Tchau! Graças a Deus, tá, pessoal?